Neste último bloco do seu jornal especial, nós vamos falar sobre as perspectivas para o ano que vem no cenário mundial. E aqui no estúdio eu vou conversar com Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Obrigado. Bom, a primeira pergunta é se é possível a gente localizar qual é o principal conflito desenhado hoje em termos de geopolítica, professor? Existe algo que a gente pode considerar a grande chave para se entender boa parte do cenário internacional, que é o grande conflito geopolítico do nosso tempo, que é aquele que opõe, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados, países da Europa Ocidental, Japão, e do outro lado, a China, e um campo que pouco a pouco vai se configurando ao redor da China, formado pela Rússia e por outros países que, por diferentes motivos, se opõem à hegemonia global dos Estados Unidos, como o Irã, como a Venezuela, uma série de outros países, Cuba, né? Vários países do mundo que estão fora, né, ali do campo de influência dos Estados Unidos, né? Países que buscam uma posição de independência em relação, né, aos Estados Unidos. Quer dizer, a gente, cada vez mais, os grandes conflitos internacionais, os grandes embates, né, a gente vai conseguir entender boa parte do que acontece a partir desse eixo. A gente tem, de um lado, os Estados Unidos, que ainda são a potência hegemônica, mas é uma potência em declínio, que já não tem mais condições de oferecer aos demais países do mundo benefícios por se aliar aos Estados Unidos como era antes. É uma economia que está cambaleante, a economia dos Estados Unidos. É uma economia que já não tem mais o mesmo dinamismo, o mesmo fôlego, talvez, né, o mesmo fôlego, o mesmo vigor que já teve, né, no passado. E, do outro lado, a China, que é claramente uma potência em ascensão, que não tem a força militar dos Estados Unidos, né, não tem a capacidade de influência mundial que os Estados Unidos têm, mas que vem crescendo a cada dia, né, e ganhando cada vez mais influência, né. Para um país como o Brasil, é muito importante entender esse cenário, não para que o Brasil vá se alinhar a um ou outro, mas para que o Brasil possa tirar proveito, né, desse cenário de disputa internacional. É uma disputa internacional que abre brechas, abre mais possibilidades para países emergentes, como o Brasil, do que seria um mundo dominado por uma única grande potência. Então, o grande desafio da diplomacia brasileira é se posicionar de uma forma inteligente dentro desse cenário, procurando tirar proveito nas relações tanto com uma das grandes potências, tanto quanto a outra, que é a China. Agora, essa perda de poder dos Estados Unidos tem a ver um pouco com um certo alinhamento ideológico, com ideias nazifascistas, professor, na sua opinião? O que ocorre é o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas também os países capitalistas mais desenvolvidos, como, né, os países da Europa Ocidental, esses países já não conseguem mais oferecer à sua população o mesmo padrão de vida que eles conseguiram, né, proporcionar, oferecer nas primeiras décadas do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem hoje uma situação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde as novas gerações vivem pior do que as antigas gerações, né? Menos poder aquisitivo, né? Menos perspectivas de emprego, de carreira, né? Menos benefícios sociais. Isso gera um grande descontentamento, né, que favorece opções políticas fora daquele centro, né, que vinha dominando o cenário político desses países nas últimas décadas, né? Opções que podem ir ou mais para a esquerda ou mais para a direita, né? Por uma série de motivos, no atual momento, em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa,
A crise econômica tem favorecido a ascensão da extrema-direita, inclusive correntes fascistas, correntes nazistas, de diferentes matizes. A própria eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos é, em parte, a expressão disso. Um presidente que não chega a ser um fascista no sentido clássico, mas que é claramente um presidente autoritário, preconceituoso, que expressa nas suas propostas, no seu projeto, uma visão muito conservadora de mundo, muito autoritária. Isso, na prática, acaba diminuindo a capacidade de influência dos Estados Unidos na cena internacional. As pessoas, no mundo inteiro, mesmo dentro dos Estados Unidos, olham para o Trump e não veem no Trump um líder, alguém que eles possam se inspirar. Ao contrário, Trump é objeto de chacota, de repúdio das pessoas inteligentes, das pessoas pensantes no mundo inteiro. Isso acaba enfraquecendo a liderança dos Estados Unidos. Além de que, no caso do Trump, o projeto dele, o projeto de reavivar um nacionalismo exacerbado nos Estados Unidos, dificulta as alianças, dificulta o comércio dos Estados Unidos. Um presidente do país mais importante do mundo, ele chega para a humanidade inteira e diz, em primeiro lugar, os Estados Unidos. América first. Não, fecha as fronteiras, tira os Estados Unidos de acordos comerciais, nega o grande problema ambiental da nossa época, que é o aquecimento global. Isso gera um gradual isolamento dos Estados Unidos, uma deterioração dos laços que ligavam os Estados Unidos aos seus aliados. Enquanto a China, em contrapartida, ganha espaço. Vem avançando, porque a China tem um comércio exterior ali resplandecente, em plena expansão. A China hoje não é mais apenas um país que exporta para o resto do mundo, é também um investidor, um país que tem dinheiro para investir fora das suas fronteiras, é um país que tem um mercado interno que está crescendo muito, então todo mundo quer vender para a China, porque a China está comprando, a China está aumentando o seu poder aquisitivo, ao contrário dos Estados Unidos. Isso se reflete num aumento da capacidade de influência da China no cenário internacional. E o Brasil elegeu um presidente que segue essa mesma política do presidente norte-americano, professor? Ou seja, essa ideia mais nacionalista, ideais realmente da ultradireita estão representados na figura de Bolsonaro hoje. O nacionalismo do Bolsonaro é um nacionalismo fake, um falso nacionalismo. Porque, ao mesmo tempo que Bolsonaro fala o Brasil acima de todos, ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, agora para um funcionário do segundo escalão dos Estados Unidos, que ele recebeu numa postura servil, e é um governo que, pior ainda do que no Temer, um governo entreguista. O que quer dizer entreguista? Um governo que não está protegendo o patrimônio nacional, as nossas riquezas, especialmente o nosso petróleo, o petróleo do pré-sal. As políticas que existiam, que foram construídas no governo do Lula e no governo da Dilma, eram políticas moderadamente nacionalistas, que abriam o petróleo brasileiro, a participação do capital estrangeiro, mas mantendo o controle do Brasil. E privilegiando interesses do desenvolvimento econômico, social brasileiro na exploração do pré-sal. Isso tudo foi jogado no lixo, agora que nós estamos vendo é uma entrega completa desse petróleo ao apetite, à voracidade do capital externo. Então, é falso dizer que o Bolsonaro é um nacionalista. Ao contrário, é um entreguista. É alguém que está a serviço de interesses estrangeiros. Você veja agora no caso da Embraer, uma grande empresa de tecnologia brasileira, num setor estratégico, de tecnologia de ponta, que é o setor aeroespacial. Essa empresa está sendo simplesmente vendida para a Boeing, uma empresa dos Estados Unidos, e o governo não faz absolutamente nada para defender que essa empresa permaneça em mãos brasileiras. Então, é um discurso falso, essa coisa verde e amarelo da boca para fora.
mas no frigir dos ovos eles ali, né, se curvam diante dos interesses dos Estados Unidos. Professor, e o anúncio do novo governo de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém pode comprometer relações diplomáticas e comerciais com outros países? Esse anúncio do governo do Bolsonaro de mudar a embaixada brasileira em Israel, de onde ela está hoje, que é na cidade de Tel Aviv, para a cidade de Jerusalém, é algo absolutamente desastroso, né? Porque o Brasil, ao fazer isso, ele toma partido total de Israel no conflito com os palestinos, sacrificando qualquer possibilidade de diálogo com o outro lado desse conflito, que são os árabes, os palestinos, né, que é um povo árabe apoiado pelos governos árabes de um modo geral. Essa é uma decisão absurda, né? Os únicos governos do mundo inteiro que estão fazendo isso, que estão trocando o lugar da embaixada, são dos Estados Unidos, que é a posição do Trump, né, e a Guatemala, um pequeno país da América Central. O Paraguai havia tomado essa decisão, voltou atrás, né? Isso é algo que, se for levado adiante, vai causar um prejuízo enorme ao Brasil, porque vai colocar o Brasil em choque com os países árabes, que são, além da sua influência que eles têm no mundo, né, eles são um grande parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem uma balança de comércio com os países árabes, de um modo geral, altamente favorável, né, sobretudo a venda de proteína animal, especialmente a carne de frango, carne bovina também, eles compram em grande quantidade do Brasil, e eles já deixaram claro que, se o Brasil mantiver essa decisão desastrada, as nossas relações vão mudar e eles vão se afastar do Brasil, vão procurar outros fornecedores, né, afetando o nosso comércio, levando à diminuição das nossas vendas, à perda de empregos brasileiros. Vai ter gente indo para o olho da rua porque o senhor Bolsonaro e seus filhos, sua família, estão loucos para agradar Israel, um país com quem eles têm uma ligação ali difícil de entender, né? Então, isso é algo assim absurdo, né? E, quer dizer, eles mesmos já estão percebendo que falaram asneira, né? Já estão dizendo que vão mudar a embaixada, mas não dizem quando, porque é uma decisão totalmente contrária aos interesses do Brasil, além de ser prejudicial à paz mundial e à justiça, porque a causa palestina é uma causa justa. E a crise do Brasil após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff fez o Brasil perder importância no cenário internacional? O que está realmente levando o Brasil a perder importância no cenário internacional é a posição que foi tomada inicialmente pelo governo Temer, de alinhamento forte com os Estados Unidos, né? E agora o que sinaliza o governo Bolsonaro, que é pior ainda, que é o alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Um retrocesso na política externa brasileira total, né? Isso pesa mais do que as dificuldades políticas do Brasil, o impeachment, que na verdade foi um golpe de Estado, né? As dificuldades econômicas. É claro que tudo isso afeta um pouco, digamos, o peso do Brasil na cena internacional. Mas o que conta mais é a atitude das próprias autoridades brasileiras, dos responsáveis pela diplomacia brasileira, de encolher o papel do Brasil, de escolher um lugar pequeno para o Brasil na cena internacional. Que o Brasil, pela sua dimensão, é o principal país da América Latina, é o segundo país mais importante das Américas. O Brasil, ele precisa ocupar um lugar importante na cena mundial para o próprio equilíbrio da política do planeta. Mas o Brasil não. O Brasil resolveu ser um anão, quando ele poderia ser um gigante na cena internacional. O Brasil desistiu da integração regional, desistiu de articular uma posição independente da América do Sul e da América Latina para se curvar aos ditames dos Estados Unidos. Isso faz com que, hoje em dia, ninguém mais leve a sério o Brasil. Você veja, só para dar um exemplo,
né? Agora, poucos dias atrás, houve a posse do novo presidente do México, que é um presidente de esquerda, né? A direita tem ganho tantos governos na América Latina, mas no México a virada foi no outro sentido. Saiu um presidente de direita, foi eleito um presidente de esquerda. E esse, né, o futuro governo Bolsonaro, né, e aí o governo Temer seguiu essa posição, não mandou o representante na posse do presidente do México. O México, que é o segundo país mais importante na América Latina, depois do próprio Brasil. Como é que o Brasil não vai estar representado numa ocasião desse tipo por uma questão ideológica? Eles criticam tanto os governos anteriores, do Lula, da Dilma, que eles chamavam de ideológicos, né? Na realidade, são eles que estão deixando em segundo plano os interesses do Brasil para se deixar guiar, para colocar o Brasil numa trilha de extrema-direita, uma política externa guiada por preconceitos e pela submissão aos Estados Unidos. Professor Igor Fuser, quero agradecer muito a sua presença aqui no seu jornal e seja sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio, viu? Obrigado. Estou à disposição sempre que vocês me convidarem. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.